A paz do Senhor Jesus para todos Pai. nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Finalmente nós estamos retomando a nossa leitura do Novo Testamento. Eu, Sara, André, voltamos para continuar a leitura bíblica que nos propomos a fazer. Apesar de esta semana ser a segunda semana que a gente estava ausente, nós temos entendido que o fazer não deve ser maior do que o ser, né? E como o nosso ser está em construção, o nosso fazer também está em construção. Então tá tudo certo. A gente vai retomar, né? Porque foi o que se tornou possível. Infelizmente, após 2 semanas, a gente conseguiu retomar sem nenhum prejuízo do nosso ser, da construção do nosso ser. Isso é importante. Então a gente vai dar continuidade aqui a essa leitura que Deus colocou no nosso coração, e ainda que a gente encontre as intempéries e adversidades, a gente vai seguir naquilo que Deus falou. Amém? Amém. Feliz por voltar. Vamos dar prosseguimento à leitura do Novo Testamento no livro de Mateus, dessa vez no capítulo 14. Eu vou fazer a primeira leitura, o André vai dar sequência e no final a Sara lê pra gente, tá bom? Oi, Sara, quer dar tchau pra alguém? Quer? Nem falar oi? Nem oi. Mas ela tá aqui com a gente. Vamos seguir aqui. Mateus, quem puder acompanhar na sua própria Bíblia, a gente recomenda, seja pelo celular ou Bíblia de papel, não importa. Importa que todos possamos fazer a leitura juntos, né? E sempre que necessário, voltar a fazer a leitura, ouvir o vídeo mais uma vez, buscar algum tempo, dedicar algum tempo, não só à leitura, mas mais que isso, né? Além da leitura, a meditação. Porque nós não cremos na Bíblia como um livro, pura e simplesmente. Nós cremos na Bíblia como um manual de sobrevivência aqui na Terra, né? E essa sobrevivência se dá desse relacionamento que a Bíblia traz entre Deus e o homem. E isso se dá depois de Jesus, depois do seu sacrifício, isso se dá pela ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E esse entendimento através da meditação na palavra é o próprio Espírito Santo quem nos concede. E é isso, a proposta é essa, né? É a gente começar lendo e em direção à meditação da palavra. Então eu vou começar, capítulo 14, tá? Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Eu terminei aqui essa leitura no versículo 12, o André vai dar continuidade para a gente na próxima epígrafe. Mateus 14, 13. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva,
pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Sara, pode fazer a leitura do versículo, a partir do versículo 22. Na nova epígrafe que diz: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram-lhe os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar nas bordas de seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém. Amém. E todos os que nele Tocaram. tocaram ficaram curados. Isso é importante. Você quer acrescentar alguma coisa antes de eu começar a falar? Não. Assim, toda vez que a gente reúne para fazer essa leitura em família, né, e compartilhar com vocês, a gente tem um tempinho antes da leitura que a gente tenta trazer para a nossa realidade, né? Como a gente pode aplicar, né, esses ensinamentos de Jesus e tudo que tem sido registrado na Bíblia, que a gente crê que é para nos orientar e para nos guiar na vida que a gente tem aqui nos dias que a gente tem aqui na Terra, né? Então eu comecei assim, a primeira parte falando sobre a morte de João Batista. Eu anotei umas coisinhas e vou compartilhar com vocês. Se você quiser me interromper, amor, é só falar, tá? Eu anotei assim: a morte de João Batista, do 1 ao 12. A filha de sua amante, que era sua cunhada, foi instruída pela mãe a pedir a cabeça de João Batista, porque Herodes e a sua amante foram exortados pela verdade, que revelou o pecado de adultério deles, né? Isso incomodou a eles. Então Herodes fez uma promessa, um voto imprudente diante de outras pessoas, e abriu caminho para que qualquer situação e possibilidade pudesse acontecer. Ele não teve a menor prudência. Então não devemos ser movidos por nossas emoções, e sim pelos princípios de Deus, os seus mandamentos. Devemos ter cuidado para não causarmos futuros arrependimentos a partir das coisas que falamos. Então Jesus recebeu a notícia da morte de João. Nossas palavras têm poder de vida, mas também poder de morte. Isso ficou muito claro para mim quando eu li a respeito do que Herodes fez, né? Sobre a promessa infundada que ele fez à menina. Mesmo não desejando a morte de João Batista, Herodes não pôde voltar atrás.
ordenou a Herodes Antipas, era o filho de Herodes, do outro Herodes. Isso eu pesquisei e também me moveu muito, porque fala sobre a herança. Heranças benignas ou malignas, né? Não estou falando de maldição não, gente, estou falando de herança. E a gente tem que ficar atento. Esse Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista era filho do outro Herodes. O mesmo que ordenou a morte dos bebês na época em que Jesus estava nascendo em Belém, na cidade de Belém. Uma herança de assassinatos, tanto do pai quanto do filho. Isso me chamou muita atenção nesse capítulo. Herodes o pai, Herodes o filho. Ambos compartilharam dessa herança de morte, de assassinato. Eu posso dar um exemplo para a gente entender melhor? Pode. Assim, um exemplo que a gente vive hoje. Hoje a gente tem... Eu sei que é chato falar disso, mas a gente precisa falar. Hoje a gente tem igrejas que tem uma... igreja de família, vamos dizer assim. A igreja foi o bisavô que montou, passou para o avô, passou para o pai... Familiar. E vai passar para o filho. Igual a empresa familiar, você fala, né? Isso. Então, o que acontece? Tem muitas dessas igrejas, elas são montadas na intenção de arrecadar dinheiro. Isso é uma coisa ruim, correto? E mesmo assim, sendo uma coisa ruim, muitas das vezes errada, sendo feita da forma errada, esses filhos que assumem toda essa herança dos pais, dos maligna. Avós. E é uma coisa maligna, entendeu? Então eu dei um exemplo assim no nosso meio que é para a gente entender um pouco mais, ficar melhor, mais claro. Porque na verdade a gente tem que ficar atento a qualquer herança. Isso. Né? Porque a gente aprende com Jesus que em Cristo nós somos novas criaturas. E se existe alguma herança, eu abro mão dela. Alguma herança maligna, né? Eu abro mão dela porque eu sou nova criatura. Outro exemplo, rapidinho, esse exemplo é rápido. Tem filme que o pai era um assassino, o filho virou um assassino também. É disso que a gente está Então falando. é desse tipo de herança, não é maldição que ela está falando, não. É herança mesmo. Herança. Que acaba herdando o negócio do pai mesmo, que é como se fosse um negócio. E são ciclos, sim, que em Cristo a gente pode vir a interromper. Né? Pode. Porque em Jesus nós somos livres, novas criaturas. E esses ciclos se quebram. Né? O que me chamou a atenção a respeito de Herodes, pai e filho, foi em relação a isso. Tá? Para manter as aparências e agradar a multidão que estava perto dele, mesmo ficando constrangido, ele decidiu cometer o assassinato de João Batista. Então, às vezes, por mais difícil que seja, procure se manter justo e correto em tudo que fazemos. Porque nem sempre dá para voltar atrás e desfazer o que a gente fez, né? Nenhuma palavra lançada, provavelmente a gente consegue retomar ela. E muitas a gente consegue trazer de volta. E muitas das vezes acho que dão para voltar atrás, causam muita dor e sofrimento. Isso aí, é verdade. Então a gente tem que pensar nisso antes de lançar a palavra. Se a gente conseguisse, pelo menos, prestar atenção no que fala, já ajudava bastante. É difícil, mas não é impossível. Só dá muito trabalho. E aí, a parte que o André leu, fala a partir do versículo 12 e 13, né, amor? Uhum. A motivação de Jesus para curar as pessoas naquele lugar era a íntima compaixão. E isso faz a gente perguntar sempre, né? O que está movendo a gente no fazer? Qual é a minha íntima motivação? Será que é a íntima compaixão? Porque íntima compaixão, eu estava conversando com ela, íntima compaixão é como se fosse com a gente. É como se fosse comigo mesmo. É como se você fosse a pessoa que está do outro lado. A pessoa que está precisando de alguma coisa, ou sei lá, está passando por algum problema. Então isso é íntima compaixão. E parecer com Cristo, gente, é buscar esse tipo de característica, né, que Jesus tinha. O caráter de Cristo. E essa íntima compaixão faz parte de Jesus. Tem que fazer parte de nós também. Também anotei assim, Jesus ensinava aos seus discípulos que ele faz o impossível, aqui já falando da multiplicação dos pães e peixes, né? O sobrenatural cabe a ele, e ele faz. Mas ele também ensinava na mesma passagem que o que cabe a nós, a cada um de nós mesmos é que vamos fazer, devemos fazer. Jesus organizou a multidão, abençoou os alimentos. Os discípulos obedeceram a Jesus pela fé, porque era muito pouco alimento, né? E muita gente para comer. E todos trabalharam para cuidar
do outro. E aí houve um milagre, né? O que temos nas nossas mãos, ainda que pareça pouco, é sempre para alimentar não só a nós, mas a nós e a mais alguém. Sempre em Jesus sempre tem mais alguém, sempre há o próximo, nunca é só para você e só para mim, né? Só então o que aparenta ser insuficiente, sendo abençoado por Jesus, é que se tornará muito mais que suficiente, a ponto até de sobrarem outros cestos de alimento, né? Eu anotei alguma coisinha da parte da Sara também, que o André estava lendo e estava comentando comigo, eu achei melhor anotar. Ele comentou comigo que o vento contrário nos faz cansar. A gente não sabe exatidão, né, de quanto tempo eles ficaram naquele barco na tempestade, enquanto Jesus se aproximava. Sabemos que foi na madrugada, mas não sabemos quanto tempo foi. Se alguém souber, pode botar no comentário pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em conhecer esse pedacinho da história. Pedro pediu um sinal de que era realmente Jesus, e depois que ele reconheceu que era Jesus, aí ele teve coragem para obedecer e para avançar naquilo que Jesus mandou ele fazer, né? E assim acontece com a gente. Enquanto a gente não tem certeza e não reconhece que foi Jesus que mandou, é melhor nem fazer. Depois que o reconheceram, ele entrou no barco e o vento se acalmou. Porque a verdade é que o melhor de tudo é quando estamos com ele. E quando ele fala da cidade de Genezaré, sobre a cura dos enfermos, né? Jesus estava buscando ficar sozinho, né, gente? Ele queria ficar um pouquinho só, depois de saber luto, né? da morte de João Batista, né? E da morte de João, da notícia, até ele descansar e ficar sozinho, demorou um tempinho. Ainda fez quantas coisas, né, no meio do caminho. Em Genezaré, Jesus curou os enfermos. Afinal, todos desejavam a cura, receber a bênção da cura, né? Porque já conheciam a fama de Jesus. E normalmente é isso que a gente faz. A gente vai atrás da bênção, a gente vai atrás da fama de Jesus e do que ele pode fazer. Difícil a gente buscar quem ele é. O que será que está me levando a seguir a Jesus todos os dias? Eita, essa pergunta aí é de prova, hein? Essa pergunta aí foi... E aí a gente também conversou, né, amor? Poxa, mas Jesus sabia que o pessoal estava motivado assim pela bênção, que só queria bênção, não queria nem ouvir o que ele estava falando, só queria... Mas até hoje ele acha assim, porque ele também diz e nos ensina na palavra o seguinte, eu não sei onde está, que eu não anotei, mas eu anotei a frase. Depois, se quiserem buscar, acho que até no Google dá para pesquisar. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. E Jesus nunca pecou. Toda vez que ele podia fazer o bem, ele simplesmente fazia. Pois é, então quando ele cita na palavra assim, ó, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que Jesus está fazendo é pela palavra dele, porque é tudo dele, por ele e para ele. Então quando ele opera um milagre, faz uma cura, algo do tipo, por alguma pessoa, é só para cumprir o que ele disse. Porque a gente sabe e ele não pode pecar. Se ele diz que vai pecar, se ele diz assim, ó, se aquele que pode fazer o bem não faz, peca, ele mesmo não pode deixar de fazer. Jamais. Porque se ele deixar de fazer, santo, ele vira pecador. Ele é e santo. Jesus não é pecador. Ele é santo e é Isso Senhor. a gente pode ter certeza. Ele é Deus. E ele fala, né? Deus fala que ele zela pela sua palavra. Então, aquilo que Deus fala, o próprio Jesus jamais deixaria de cumprir. Porque ele é Deus também. 100% homem, 100% Deus. Daí veio para resgatar a gente do pecado, apesar da forma como foi recebido, né, pelo seu próprio povo, Israel, pela graça de Deus nos alcançou. E é por isso que hoje a gente está aqui lendo, fazendo leitura bíblica, por isso que a gente está aqui conhecendo o amor de Deus, sabendo que tem perdão dos nossos pecados, sabendo que existe a possibilidade de estarmos com Ele na eternidade, né? É só por isso, só porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Ele amou. Né, para perdoar os nossos pecados. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de retomar a leitura. Quero pedir que o Espírito Santo esteja não só comigo, com a minha família no nosso lar, mas também na sua casa, no seu lar, dirigindo o seu entendimento, trazendo novidade de vida, trazendo alegria, porque estar com Cristo é bom.
você poder acordar todos os dias e ter gratidão no seu coração pelo sopro de vida, sabe? Pelas coisas que você ainda não viu, mas que vão acontecer, porque Ele tem cuidado de nós, mais do que dos lírios do campo. Né? Ele tem cuidado de cada detalhe, Ele conhece todas as nossas necessidades. E necessidades, anseios, desejos, preocupações, tudo isso a gente deve deixar nas mãos daquele que conhece tudo e que conhece até o dia de amanhã. Então eu convido vocês a ouvirem mais uma vez o vídeo, a fazerem uma introspecção a respeito desse capítulo 14 de Mateus. Daí, se Deus permitir, se Deus quiser, a gente volta com o próximo capítulo, Mateus 15, em nome de Jesus. Semana que vem. Né? A gente, como eu falei essa semana, a gente faz os nossos planos, mas cabe a Deus, né, que tudo se cumpra, porque como diz Ele é fiel. Os planos de Deus são maiores. São maiores, e a gente não conhece, né? O dia de amanhã pertence a Ele. Tá bom? O nosso desejo é voltar e continuar sempre que possível, tá bom? Amém. E por isso a gente também agradece a todo mundo que está conseguindo acompanhar. Eu sei que a gente tem encontrado pessoas que falaram a respeito do vídeo, que sentiram falta. E faz bem para o nosso coração como família saber que a gente está sendo recebido em outras famílias, né? Em outras casas. Isso é importante. Porque a gente não está sendo recebido como André, como Thaís, como Sara, que apesar dela não aparecer, participa do nosso vídeo, fazendo a leitura com a gente. A gente está sendo recebido na casa de vocês como instrumentos, né, da voz do próprio Deus. Porque Arautos, né? Ele é quem faz, é o Espírito dele quem age. Ele é quem conhece a sua casa, a sua família, as suas necessidades. É Ele quem quer curar, salvar e libertar. Né? Então, a gente só faz o que Ele ordena. E aí, como Pedro, depois que a gente pede um sinal e a gente vê que Ele é Deus, mesmo que a gente, né, dê aquela afundada de vez em quando, Ele vem com socorro e a gente continua fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Tá bom? Quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida de cada um de nós, pela nossa família, por essa oportunidade. Quer falar alguma coisa, amor? Pô, queria deixar só um detalhe que veio agora aqui. Fala. No momento que Pedro começa a afundar, Pedro está cumprindo algo que Jesus mandou, né? Jesus falou assim, ó, vem. Então, ele estava cumprindo o mandamento de Cristo, vem. Quando ele começou a afundar, a palavra diz que Cristo prontamente estendeu a mão para ele e socorreu ele. Sempre. Então, toda vez que a gente estiver fazendo o que Jesus nos ordenou, o que Deus nos ordenou, mesmo que esteja difícil, a hora que você pedir, Ele prontamente vai te estender a mão. É só clamar. E vai te tirar do turbilhão que você está passando. Eu creio. Amém? Eu creio, é assim mesmo que se cumpre, né? Porque Ele é o socorro bem presente em meio à tribulação. E isso é bíblico e a gente crê e vive assim, tá? Então, um bom final de semana a todos vocês, que Deus possa... Bom feriado, né? Tem gente que vai estender até amanhã. Tem gente que vai... Tem gente, né? Casado não vai, não. Amanhã, infelizmente, eu tô... Mas infelizmente, pela graça de Deus vai trabalhar amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E a gente agradece a companhia de vocês no vídeo de hoje. Espero que a gente possa estar junto no próximo vídeo também, em nome de Jesus, tá bom? Bom final de semana, bom feriadão para todos. Bom feriadão. Beijo. Fiquem com Deus.